Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá para o nosso devocional, gente. Vamos crescer, evoluir, né? Que o devocional diário, ele faz com que a gente cresça na palavra de Deus, que a gente consiga entender que nós somos capazes de nos conectar ao nosso Deus Criador, que nós vamos conseguir, né, avançar, porque o Espírito Santo está conosco. Então é muito importante a gente ter esse momento, né, de devocional diário, que nos ajuda a conhecer a palavra de Deus, a desenvolver a nossa fé na nossa caminhada cristã, a nos tornarmos mais fortes. E é isso. Então vamos lá no nosso devocional. Eu estou fazendo o devocional do livro Conversas Secretas com o Meu Pai Celestial, né, do Bispo J.B. Dadis Carvalho. Então, é um momento da gente crescer em fé, da gente conhecer a palavra de Deus, da gente meditar na palavra de dia e de noite. E eu gosto de fazer o devocional de manhã, cedo, porque eu acho que isso influencia demais no meu dia. Então, eu prefiro dar as primeiras horas, as primícias ao Senhor. Esse primeiro momento do dia para o Senhor, para que eu consiga ter as orientações certas, para eu conseguir escutar o que Ele tem para mim, que sempre é o melhor. Então, eu gosto de fazer logo de manhã cedinho. Então, vamos lá? Hoje, o título do nosso devocional é Expulsos para Evoluir. Lá em Gênesis 3:23 diz: E expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar a terra. Na Bíblia, o nosso coração também tem uma terra. Quando passamos por dificuldades, nós nos tornamos mais conscientes para preparar essa terra do coração. Não é fácil sair da zona de conforto, mas quando Deus nos tira dessas áreas seguras, Ele está, na verdade, nos desafiando a ir além de nós mesmos. Além dos nossos hábitos atuais e do nosso modo de vida, que já se tornou uma rotina. A evolução acontece nas dificuldades. São nesses momentos que aprendemos a crescer e a nos aproximar mais de Deus. Não devemos desejar sair rapidamente das dificuldades, mas sim aprender com elas. E muitas vezes nós queremos sair, né? Rapidamente. Então, entenda que essa dificuldade que você está passando hoje é para você aprender com ela. E descobrir o que Deus quer ensinar para o nosso coração. Cada desafio tem um propósito e cada dificuldade pode ser uma oportunidade de transformação. Então, Deus ele quer testar a gente, se a gente vai para o outro nível ou não. Ou fica ainda nesse nível aí. E aí, essa dificuldade que você está passando, tente renovar a sua mente, né? Para que você enxergue o que é que você tem que aprender. Olhe para o seu coração e veja o que é que você tem que aprender nessa dificuldade que você está passando. Muitas vezes a gente só olha para o nosso umbigo, né, gente? E aí a gente não consegue enxergar além. Deus quer nos ver evoluir. E Ele usa até os tempos mais difíceis para preparar nossa terra interior, a fim de nos moldar e nos fazer mais parecido com Ele. Que possamos enxergar esses momentos com outros olhos e confiar que o Senhor está sempre conduzindo para algo maior e, ainda digo, para algo melhor. Entendeu? Então, você está aí murmurando por essa dificuldade que você está passando? Então, você vai continuar aí nela, sofrendo, murmurando. Entenda, você precisa modificar a sua visão, renovar a sua mente, para que essa dificuldade seja transformada em aprendizado. E aí você vai ver que você vai crescer, que você vai evoluir e
tem duas passagens bíblicas, eu vou ler Tiago aqui para a gente meditar, que é Tiago 1, do 2 ao 8 e Salmo 119, do 71 ao 73. Então, medite nessa palavra hoje, para você entender, né, que Deus nos ensina na dificuldade. E a gente tem que se alegrar nessas dificuldades, nessas situações difíceis, sabendo que através dela é que Deus vai testar a nossa fé e extrair paciência, né? Nessa aqui de Tiago vai dizer isso. Então diz assim, Tiago 1, de 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Às vezes, essa situação que você tá passando é uma coisa que você precisa ter mais paciência, né? É uma nova forma de lidar com os problemas e ter mais paciência. E saber que você pode resolver seus problemas de um modo espiritual, né? Dizendo que os seus problemas simplesmente você vai pedir a Deus para te ajudar, para pedir sabedoria, para trazer a resposta para esse problema. Então, muitas vezes, o que você está precisando, como diz aqui, a evolução, o crescimento que você está precisando, é justamente esse. É se render a Deus, perguntar a Deus o que você deve fazer nesse momento. Então, você pode receber essa resposta imediata. E aí você vai descobrir a sabedoria divina, né? Vai começar a operar através de você, ajudando a saber o que tem que fazer. Então, muitas vezes é isso que você tem que aprender neste momento. Nessa dificuldade que você está passando, você precisa entender que você precisa pedir a Deus sabedoria para poder resolver esse problema aí, que muitas vezes você acha que é um problema que você vai resolver com o seu próprio braço, de modo braçal, de modo carnal, e não. Esse problema que você está passando hoje, você vai resolver de modo espiritual, conversando com Deus, sabendo que Ele vai fazer o melhor. Então, peça a sabedoria que Ele vai te dar. Deixa eu continuar aqui. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, é uma palavra, assim, maravilhosa, né, da gente meditar no dia de hoje, da gente saber que essas provações são provações de fé e que a gente tem que pedir sabedoria. Ele já dá aqui, ele já dá toda como é que se diz? O resolver, né? Ele já resolve aqui, ele diz para você ter perseverança e pedir sabedoria a Deus. Então não desiste, né? Apenas você tem que enxergar um modo diferente de passar por essas provações, por essas tentações, por essas dificuldades. Então vamos orar? Senhor, faça-nos enxergar os nossos desafios sobre outro prisma. Mostre o que o Senhor quer treinar em nós através desse desafio. Nós confiamos no Senhor para ser a nossa justiça. Então, para o dia de hoje, que a gente reflita que muitas vezes a gente ainda está passando por essa situação porque a gente não confiou ainda no Senhor com fé, né, sem dúvida, e que Ele é a nossa justiça, e que Ele é o justo juiz, e que Ele vai conseguir te dar sabedoria para resolver esse problema. Não procure em outro lugar, procure aqui na palavra de Deus, que Ele vai ter a resposta para você, que Ele vai trazer a solução, né? Aqui na minha Bíblia, ele diz até assim, ó, descobri, que ela fala assim, que a meditação, né,
nesse versículo de Tiago, diz assim: descobri que as provações eventualmente produzem paciência. Mas primeiro elas trazem todo tipo de lixo para a superfície. Elas, como orgulho, ira, rebelião, autopiedade, reclamação. Precisamos encarar e lidar com essas características que não procedem de Deus antes que a paciência seja gerada. Então, deixa tudo isso vir para fora, coloca tudo isso para fora, para que Deus possa entrar e você saber lidar melhor, né? E saber ter sabedoria, ter paciência, ter sabedoria nessa situação. Então, ele vai te santificar, ele vai te purificar, como no devocional também passado que a gente leu, ele vai cada vez tornar a gente mais limpo, mais branco e mais alvo, né, como a neve. E aí a gente vai conseguir realmente saber resolver, né, os problemas com Deus dentro de nós, através de nós, né? Ele vai operar através de nós, mas a gente precisa trazer para a superfície tudo isso, para que ele possa entrar e o Espírito Santo agir. Porque esse problema que você tem aí, você vai resolver de modo espiritual e com a sabedoria de Deus, amém? Então, nós vamos ficando por aqui, até amanhã, que você tenha um ótimo dia, que esse dia Deus te traga sabedoria, que você consiga resolver essa situação tão difícil que muitas vezes você tentou tantas vezes resolver e não conseguiu. E hoje eu declaro que você vai conseguir resolver essa situação com a sabedoria de Deus. E todos ao redor vai saber e você vai glorificar o nome dele. Amém? Um beijo para vocês, até amanhã.